Computer. Aí. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu sou Roberto Botelho, estou representando hoje a Associação Brasileira de Hipnose e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é hipnoterapeuta daqui de Curitiba também. Seja bem-vindo, Ricardo. Fala um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho. Joia! Primeiro quero agradecer o teu convite aí, Roberto, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre uma ferramenta extremamente importante, que é a anamnese, né? Eu sou hipnoterapeuta aqui em Curitiba, talvez alguém já conheceu, já ouviu falar o nome Hipnose Paraná, que eu venho carregando esse nome desde 2014. Então, trabalhando com a hipnose, principalmente ericksoniana, né? Às vezes a gente utiliza a clássica também. Utilizo muito da ferramenta da psicanálise e também sou especialista no campo de regressão, né? Então, basicamente, esse é o meu caminho aqui em Curitiba, né? E Sou um você cara apaixonado pelo que faço. Você dá curso de hipnose também, né, Ricardo? Eu dou curso de hipnose também, né? Comecei a dar curso de hipnose efetivamente em 2017. 2017 dei 2 cursos, 2 turmas, 2018 2 turmas, 2019 3 turmas. Então, é isso que eu fiz em relação a curso de hipnose. Aí. Faço aqui mesmo em Curitiba. Muito bom, muito bom. E a gente vê que você está desde 2014, que era quando estava surgindo essa onda de hipnose no Brasil, né? Você foi lá um dos primeiros que a gente tem nessa linha aqui, né? Quem me apresentou a hipnose foi o Davi, da Hipnose Curitiba, né? Também é bastante conhecido, né? A gente se conheceu na faculdade de psicologia e lá ele acabou me abrindo esse universo aí da hipnose. Fiz o curso primeiro com ele e depois fui buscando outros cursos aí, não tão famosos, mas fui buscando eu mais me aprofundar mesmo, né? Uhum. Bom, Ricardo, hoje nosso objetivo aqui é falar sobre um tema que foi muito pedido pelos membros da BH e que a gente vê que a maior parte dos hipnólogos ainda não consegue desenvolver muito essa área, que é a questão da anamnese. O que a gente vê, Ricardo, é o seguinte: a maior parte dos hipnólogos vão trabalhar com terapia regressiva extensamente, né? E por trabalhar, muitos deles trabalharem com a regressão à causa em específico, acabam deixando a desejar nesse processo de anamnese, né? Então a gente tem muito a desenvolver dentro disso. Então vamos começar a fazer uma conversa, uma discussão em cima disso. Primeiro de tudo, qual que é o objetivo de se fazer uma anamnese? Bom, antes mesmo de responder a tua pergunta, eu quero dar o meu depoimento que no começo do meu processo como terapeuta, eu negligenciava bastante a anamnese também, né? Então, eu entendia que a ideia era apenas sentar naquela primeira sessão com o paciente, escutar um pouquinho sobre a queixa dele, entender um pouquinho a história, o padrão de comportamento, como é que algumas palavras-chave e pronto. Fazia alguns rabiscos, né, algumas anotações básicas e beleza, mandava ver. Até que um dia encontrei um professor esse meu professor foi um professor especificamente de terapia regressiva, num curso de terapia regressiva que eu fiz. Ele é de Belo Horizonte, Jacques França, é o nome dele. E aí ele me chamou a atenção em relação à anamnese, me ensinou muito em relação à anamnese. Eu recebi muita bronca dele em relação a isso. Aprendi a real importância da anamnese, né? Então, a anamnese ela tem várias razões de existir dentro do processo e tem várias funções, né? Desde o conhecer o paciente, a história do paciente, até se criar mais vínculo com o paciente de maneira empática, né? A anamnese pode ser e ela deve ser um momento de rapport, né? Ou de consolidação de rapport, porque ele não é só naquele momento inicial. Então, ela tem várias funções e também de entender o que tem por trás da história, porque o indivíduo, o sujeito, ele vai trazer uma história, ele vai trazer uma queixa, ele vai trazer algo específico. Mas nós sabemos muito bem que sempre há algo por trás disso. Então, se eu ficar só naquele que ele está falando para mim, aquilo que ele está trazendo, eu vou cair em muito erro, eu vou caminhar para o caminho errado, eu não vou ver o que tem no meio da história e vou deixar muita coisa de lado e às vezes posso levar ele para um lugar que nem tinha sentido, né? Como indução.
Então, nesse sentido, se faz muita importância, extrema importância, uma anamnese dentro do processo terapêutico, tá? Uhum. Eu achei interessante algumas frases que você falou, né? Eu acho até legal a gente pontuar. A primeira coisa que você falou que eu achei interessantíssima é a questão da conexão, né? A gente começa a sessão e a gente sabe que para a hipnose acontecer, a gente está dependendo dessa relação entre um e outro, né? Às vezes você vai fazer o pré-talk, ele não Uhum. vai ser o suficiente. O que eu percebo, pelo menos para mim, Ricardo, algumas pessoas elas vão chegar na terapia querendo falar, né? E Sim. por mais que a gente esteja fazendo uma terapia breve, algumas pessoas só querem ser ouvidas. Então, eu já vejo esse primeiro contato como a chance que eu tenho de criar essa relação, essa abertura, né? Que muitas vezes a gente não vai ter em um outro momento de forma tão grande para criar essa Uhum. relação. E Uhum. teve um outro ponto que eu achei legal você falar, que é, às vezes as pessoas elas estão indo para outro caminho, né? Elas acham que tem uma questão, mas não tem nada a ver, né? É Sim. interessante a gente ir cavocando para descobrir mais informações com relação a isso. E com Uhum. relação à própria anamnese, o que você acha que é mais importante ter, que tem que ser lembrado? Bom, é importante também entender que a anamnese escrita, ela é um documento, né? É um documento tanto teu quanto do paciente. Inclusive, o paciente ou o cliente, né? Alguns chamam de paciente, alguns chamam de cliente, tem direito a essa anamnese. Então, ela tem que ser feita de maneira muito séria, muito responsável e muito correta. Eu já cheguei, por exemplo, teve paciente meu que veio e acabou já fazendo terapia em outros lugares. Eu chego, se for preciso, eu peço a anamnese que o profissional anterior fez. Eu vou querer Uhum. essa anamnese. E aí eu converso com o meu cliente ou meu paciente para que ele solicite, se ele tiver essa ligação, esse contato com o antigo profissional, que ele solicite essa anamnese, porque eu já quero entender o que é que tem ali, eu já posso aproveitar. Mas respondendo a tua pergunta, primeiro, como ela é um documento, é necessário dados cadastrais, específicos como nome completo, data de nascimento, endereço, telefone, telefone de alguém que possa ser um contato a mais daquela pessoa, né? Porque, às vezes, como você está responsável por aquele paciente ou aquele cliente, às vezes pode acontecer alguma coisa daquele cliente não se sentir bem em uma terapia, ter algum problema, não só uma aberração, mas alguma coisa realmente que mexa com ele, que não dê para resolver naquele momento. E daí você tem que saber aonde entrar em contato, você tem que ter contatos a mais. Dificilmente você vai usar esses contatos, mas é importante você ter esse contato, né? Uhum. Então, depois desse cadastral, é muito importante, a próxima informação importante é qual é o objetivo? Aonde você quer chegar? Qual é a tua expectativa? Você decidiu fazer terapia comigo. Por quê? Para que você quer? E aí você elabora aquela expectativa e aquele objetivo. A expectativa e o objetivo muitas vezes estão relacionados com a queixa, né? Uhum. Às vezes não. Às vezes eu tenho uma queixa, mas eu quero ser além de vencer a minha queixa, eu quero ser alguém melhor, eu quero ter autoconhecimento. Então pode ter muito mais coisa dentro daquilo. Então essa cadastral, o objetivo e a queixa é assim o fundamental de tudo do processo da anamnese, tá? Falando sobre objetivo e queixa, é normal para você, pelo menos eu quando recebo na clínica, eu vejo que o cliente ele conta toda uma história, mas ele tem um objetivo a ser trabalhado, né? Esses clientes que você recebe, o objetivo deles tende a ser melhorar de algo, tende a se resolver de coisas do passado. Qual que é o formato que geralmente seus clientes apresentam para você, ou isso acaba sendo muito variado? Então, basicamente você vai ter ou objetivos do tipo parar de fumar. Uhum. Em relação ao objetivo, não a queixa, né? Ao objetivo. A Uhum. queixa vai ser, e isso aqui você tem que ajudar o cliente, por causa do seguinte: a queixa, vamos dizer que ele venha para parar de fumar, tá? Uhum. Você pode ser um terapeuta ou um hipnoterapeuta que trabalhe só sintomas. E aí, Uhum. beleza. E aí o seu objetivo vai estar assim, meio que cópia e cola. Bem definido, muito bem definido.
da queixa. Se Uhum. você trabalhar com o sintoma. Se você tiver com foco no sintoma, né? Uhum. Isso tem que ficar claro para o teu cliente ou paciente também, tanto como você vai trabalhar, se você vai se focar só em sintomas e o que isso interfere, o que isso implica, Uhum. né? Ou se você tende a trabalhar com causas. Se você tende a trabalhar com causas, geralmente o objetivo começa a ficar maior. E aí você precisa ajudar o teu cliente também a definir o objetivo. Então ele vai falar, bom, eu vim aqui para parar de fumar. Mas só que você pensa o que vai acontecer quando você parar de fumar? O que podemos fazer mais? Já que a gente vai estar trabalhando aqui algo muito mais profundo. Então você ajuda ele a elaborar sobre parar de fumar, vai conseguir você ter um relacionamento melhor com as pessoas, vai conseguir. Então você aumenta mais um pouco esse campo como um espectro e não só um objetivo, é mais uma expectativa daí, entende? Uhum. Essa é a diferença entre expectativa e objetivo. Objetivo é um ponto, expectativa é algo mais, vem da palavra espectro, que se abre. Você precisa ajudá-lo. Eu disse também que você pode dizer o que você quer. Se você é um terapeuta que trabalha mais com sintomas, tem muito pessoal da hipnose que trabalha só com sintomas. Uhum. Mas, às vezes, tem pacientes que também querem só trabalhar com sintomas. São muito poucos os pacientes que chegam na clínica e falam, não, eu não quero trabalhar mais, eu não quero mais profundo, não quero saber dos meus traumas. Eu quero só parar de roer unha, mais nada. Que eu estou falando um caso bem específico. Teve uma senhora que uma vez falou para mim, olha, tem muita coisa aí nesse teu roer unha. Não, mas eu quero só parar de roer unha. Beleza. Então, a expectativa é copia e cola. Né? Uhum. Então, é mais ou menos assim. Não sei se Muito bom. respondi a tua pergunta. Respondeu sim, com certeza. Então, você falou que a primeira etapa que você acha interessante é ter todos os dados cadastrais do seu cliente, as informações. Eu achei legal até você ter falado de ter contato de uma outra pessoa. Eu acho que a gente vai entrar no âmbito de falar sobre médico, terapia daqui a pouquinho, né? E depois ver o objetivo da terapia. Depois de ver o Uhum. objetivo da terapia, existe algo que é essencial ter dentro dessa anamnese? Bom, eu vou contar mais ou menos para vocês como que eu caminho com a minha terapia, tá? Uhum. Com a minha anamnese. Então, depois disso, é essencial, eu preciso saber se esse se esse paciente já passou em outros lugares, né? Que terapias você já fez na vida? Quem você já buscou? Lá em 2002, eu fui numa psicóloga. Qual é o nome dela? Qual é o telefone dela? Às vezes não tem, tudo bem. Se tiver, melhor. Para que você foi? Quanto tempo? Qual o resultado? Então, eu preciso saber, porque aí eu já posso também conseguir entender se essa pessoa é uma pessoa acostumada com terapia, se ela já está cansada de terapia, né? A hipnose tem a fama de ser assim uma das últimas terapias que você vai buscar, né? Uhum. Tipo, nada me resolveu na minha vida, então eu vou buscar a hipnose. Então, é muito bom saber e aí entender, e por que você acha que deu efeito? Por que você acha que resolveu? Ou por que não resolveu? Né? Por que você acha que 10 anos depois você ainda está procurando a mesma coisa? Então, eu vou investigar o que ela já fez na vida. Já vou tentar buscar aquilo, ok? Eu acho interessante essa sua colocação, né, eu não fazia essa pergunta, né, esse desenvolvimento a partir disso. Eu acho essencial você trabalhar em parceria, de forma multidisciplinar, com um médico, se a pessoa vai para um médico, entrar em contato com o psicólogo, se ela faz uma terapia de acompanhamento, para eu ter mais informações sobre tudo que está acontecendo com ela, né? Até porque às vezes ela tem o Exatamente, diagnóstico e eu estou precisando saber de tudo isso. Mas eu achei exatamente. interessante essa questão desse desenvolvimento desse processo, né? Dentro Uhum. da hipnose, eu percebo que existe um problema na nossa área, que é essa questão de expectativa com relação ao processo terapêutico. Algumas pessoas chegam achando que vão apagar, outros chegam achando que você vai dar um comando, que o problema dela vai desaparecer. E essa troca de informação, de saber como foi a terapia, o que ela espera de uma terapia, realmente pode fazer toda a diferença para a gente ver para que lado que a pessoa está direcionada, né? Em relação a essa expectativa, como que eu faço? A pessoa me procura. Eu ainda tenho aquele modelo de avaliação gratuita. Tem algumas pessoas que têm, pessoas não têm. Eu tenho. Uhum. Eu acho que é um respeito que eu tenho com a comunidade, né? Do tipo, vem aqui e vem me conhecer para saber se você quer me comprar ou não.
né? Uhum. Se você quer o meu serviço, né? Eu não vou me vender pela internet, pelo telefone ou coisa assim. Então, eu tenho minha avaliação. Na minha avaliação, essa expectativa está muito grande. Então, na minha avaliação, eu até faço um movimento de hipnose clássica, apenas para a pessoa, sem brincadeira, apenas para a pessoa sentir o transe. Então, tem 2 motivos pelo qual eu faço na avaliação. Um, para a pessoa sentir, para dar oportunidade para a pessoa sentir isso que é tão mito, é tão tabu, né? Então, no Uhum. primeiro momento, para a pessoa sentir, e um segundo momento, um segundo motivo para eu conseguir entender se ela é uma pessoa que se permite, se ela é mais sugestionável, não. Então, eu já sei. Se ela resolver fazer o processo terapêutico comigo, então eu já sei. Aí, eu já faço um pré-talk naquele dia da avaliação. Eu falo, ó, o seguinte, se você fizer uma terapia comigo, se você resolver caminhar comigo, a primeira sessão é de anamnese. E eu explico o que é anamnese. Não pense você que eu vou fazer hipnose com você. Eu preciso te conhecer. Eu preciso saber quem você é. Eu não posso levar você sem entender quais são as suas questões. Eu não sou mágico. Então, eu já faço um pré-talk, eu já direciono ela para essa anamnese, né? Já tiro isso um pouquinho do foco dela. Então, ela já vem preparada. Quando daí ela vai para casa e ela decide, vou fazer ou não. E eu também tenho, é uma característica minha, eu não deixo a pessoa decidir na minha frente, eu quero que ela decida depois. Né? Vai Uhum. decidir depois, você me manda uma mensagem depois se você quer fazer terapia comigo ou não. E aí a pessoa decide e ela já sabe que ela vai contar a história da vida dela do meu jeito, do jeito que eu vou perguntar para ela. Né? Uhum. Então é mais ou menos assim que eu tiro um pouquinho a questão do transe daquele momento, tá? Muito bom, muito bom. E outra questão que é interessante a gente falar é sobre o tempo da anamnese ou até quando vai a anamnese. Na sua opinião, quando que uma anamnese termina? Nunca. Boa. Pode falar um pouco mais? A anamnese não termina nunca. Primeiro, a minha anamnese, você tem 2 tipos de anamnese, tá? Você tem uma anamnese que é aberta e uma anamnese que é fechada. Nós estamos falando aqui da anamnese fechada, aquela que tem um questionário que você Hum. segue. Esse questionário é pré-elaborado e ele tem perguntas objetivas. Porém, essas perguntas objetivas geram respostas subjetivas. Uhum. Espera-se que gere respostas subjetivas que eu tenho que estar atento e escrevendo. A minha anamnese ela tem 26 folhas de perguntas. Na anamnese, eu tenho uma sessão de 2 horas. A minha anamnese ela tem 2 horas a sessão leva 2 horas. Uhum. Eu posso conseguir concluir essa anamnese nas 2 horas, ou eu posso não concluir essa anamnese nas 2 horas. Às vezes, eu já tive clientes que eu fiz anamnese em 4 sessões, Uhum. que eu levei 4 sessões para fazer a anamnese. É, claro, cada caso é um caso. Já tive clientes que eu fui na anamnese até uma parte e já vimos que o sofrimento do momento era tão grande que eu não podia olhar tanto para o longitudinal, não que eu abandonei, mas eu dei um hiato na anamnese e aí eu comecei a trazer alguma técnica ou alguma resposta para aquele cliente, que não dentro da anamnese. Então, primeiro, não tem um tempo definido. O tempo, a única coisa é que ele não pode estar envolvido ansiedade, nem do terapeuta e nem do cliente. Eu tenho que conseguir eliminar a ansiedade, eu tenho que mostrar para o meu paciente, para o meu cliente, que tudo isso que a gente está vasculhando e procurando vai ser muito funcional. Eu sempre falo, olha, quanto melhor eu fazer isso aqui, melhor vai ser o nosso trabalho. E Uhum. sem contar que a anamnese já é terapêutica, né? O próprio processo da anamnese já é terapêutico. Ana dividido, é cortado. Ó, anatomia, cortado em fragmentos, né? Uhum. Fragmentado, Ana. Então, como é muito fragmentado, é muita coisa. Então, eu posso fazer, quando eu respondi nunca, é nunca mesmo, mas claro, tem um momento que eu deixo a anamnese, e aí geralmente
no máximo 2 horas ou 2 sessões, para ser mais objetivo, tá bom? Uhum. Detalhe, você tem que pensar na anamnese longitudinal, que é a vida do paciente, a história dele, e a anamnese transversal, que é em relação à queixa principal. Né? Então, eu posso fazer uma anamnese principalmente. Por exemplo, tem o livro lá do Marlos, né? Hipnose Clínica. Uhum. No livro do Marlos, você tem algumas anamneses de cigarro, de fumar e de emagrecimento, se eu não me engano. Não lembro se tem mais alguma, talvez de bebida. Lá são anamneses transversais, ou seja, especificamente em relação àquela queixa. Nós estamos falando de uma anamnese longitudinal. Ficou claro isso? Muito claro, muito claro. E, bom, vamos lá. Existem as questões que a gente já sabe que a pessoa que vai chegar para uma terapia de hipnose, ela já foi muito terapeutizada a maior parte das vezes, né? Provavelmente ela já passou por diversos terapeutas, algumas já estão desistindo e estão vendo a hipnose como a última saída que ela tem. E aí Sim. a gente acaba encontrando um grande problema, que é muitas vezes a pessoa foi diagnosticada com muitas coisas, né? Como que você vê a importância disso dentro de uma anamnese? Que tipo de pergunta é interessante a gente fazer? Bom, quando eu estou perguntando sobre terapia, terapias aqui já se submeteu, num primeiro momento se pensa em terapias convencionais, mas eu estou pensando em todas as terapias, inclusive medicamentosas, inclusive psiquiátricas, inclusive se ele já fez uma cirurgia no estômago, né? A gente sabe que o estômago ou todo o intestino, ou a região pélvica, a região abdominal, tem a ver com medos, tem a ver com ansiedades, então eu tenho que perguntar isso. Em Uhum. relação a diagnóstico, quando eu pergunto se já, por exemplo, eu sofro de depressão, que é mais comum, né? Então, ok, o que é depressão? Quem te falou que você sofre de depressão? E aí, eu sofro porque eu tenho tristeza, porque mas ninguém nunca me falou. Ou o psiquiatra, né? Eu já caminho no psiquiatra, ele me diagnosticou com depressão bipolar, e pronto. Aí, se ele está com o psiquiatra, eu já quero o telefone do psiquiatra, e o que eu vou dizer para o meu paciente é: tudo bem, você tem esse diagnóstico, mas como eu não trabalho com diagnósticos, eu não vou ter foco no diagnóstico. Uhum. Eu vou ter foco na sua queixa e na sua história. Eu Espera aí, Ricardo. Aí, voltou. Por algum motivo tinha mutado. Aí. mas eu não tenho foco nele. Eu até explico isso para o paciente. Não é o meu foco. Uhum. Eventualmente, eu posso entrar em contato com aquele psiquiatra. Psiquiatras, geralmente, alguns são muito solícitos, gostam muito quando a gente procura, alguns não querem nem saber. Mas é mais ou menos assim que eu ajo em relação a diagnóstico, tá? Legal. E olhando a dinâmica que os outros hipnólogos trabalham com relação à anamnese, existe algo que você acha assim dispensável que as pessoas fazem com que não é necessário? Bom, que é dispensável, que não é preciso? É. Ou algum erro, alguma questão que você percebe que Bom, talvez não precisasse fazer? eu já tenho um erro muito grave que eu já percebi. Hoje eu não sei se isso ainda está acontecendo, mas eu já vi curso de hipnose que ensinava, de hipnoterapia, que ensinava ou indicava para o aluno a entregar a ficha de anamnese para a pessoa, do tipo, vai Uhum. lá, responda e me traga, né? Uhum. Me traga para casa, me traga na próxima sessão ou me mande depois, né? Isso, você pode até ter algumas informações objetivas, que pode até te ajudar, mas você vai perder muita coisa e vai estar sob o filtro da pessoa, né? Uhum. Então, isso é um erro gravíssimo, né? Se entregar a anamnese, quem faz a anamnese é você, o profissional, né? Outra coisa é entender que a anamnese que tem perguntas que são objetivas é apenas aceitar respostas objetivas. Uhum. Então, por exemplo, em relação à infância, né? Teve nurese na infância? Sim. Tchum, só clica lá e teve nurese. E não elabora isso um pouco mais, né? Então, vai só nas questões objetivas. Isso também é um erro grave. Outro erro grave que eu percebo é que a pessoa o terapeuta, ele só está
focado na verbalização da pessoa, só nas respostas dela verbais. Mas ela tem muitas outras respostas naquele momento. Ela tem respostas do tipo, como ela está sentada na poltrona, né? Uhum. Ela está sentada em posição de fuga, ou ela está sentada relaxada, como são os olhares dela, né? Eu já posso calibrar verdades e mentiras naquele momento. Então, como os terapeutas acabam focando muito na verbalização das respostas, só o ouvido está atento, então isso se perde muita coisa, tá? Uhum. Acho que basicamente é isso que eu vejo aí de crítica em relação a como as pessoas acabam fazendo, tá? Muito bom, muito bom. Eu vou até comentar uma história aqui para vocês que eu acho interessante para a gente ilustrar tudo isso que ele falou agora com relação a esse processo de racionalização. No livro Hipnose Não Existe, se não me engano é do Stephen Heller, ele Sim. demonstra algumas fenomenologias da hipnose e ali ele conta um caso onde hipnotizaram uma mulher, deram uma seguinte sugestão para ela, olha, quando você chegar na sua casa, você vai pegar uma bota, vai botar ela em cima da mesa e vai botar uma flor, uma planta dentro dessa bota. E aí deram uma sugestão de amnese para ela esquecer que ela tinha recebido essa sugestão, né? Uma sugestão pós-hipnótica. Acabou ali, ela foi para casa, chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi pegar uma bota, botar ela em cima da mesa e botar uma planta dentro dessa bota. Aí foram perguntar para ela, viu, mas por que você colocou essa planta e essa bota em cima da mesa? E ela foi explicar. Ah, porque meu pai tinha um vaso que era muito bonito, eu olhei para essa bota, eu me lembrei dele e decidi fazer isso para o meu pai, né? E isso demonstra um processo da nossa mente que é a racionalização, né? A gente busca respostas racionais e lógicas para o que não é lógico e não é racional. E aí a gente pode levar isso para os outros lados, para a política, para o futebol. Às vezes seu time está perdendo, está indo para a terceira divisão, mas você continua defendendo e falando que é o melhor, porque você está racionalizando um processo que é totalmente emocional, inconsciente, né? Isso mesmo. Inclusive, como falei antes, uma das coisas que não pode ter no momento da hipnose, da anamnese, é a ansiedade do terapeuta. Porque o terapeuta ele pode estar preocupado com a próxima resposta e o paciente pode estar racionalizando. E o terapeuta está preocupado lá com a próxima pergunta que ele vai fazer. Uhum. E está perdendo todo um processo de racionalização que está acontecendo ali, que é ouro, que vale muito, né? Como frases, né? Você percebe ao longo da história da anamnese, você percebe frases, Uhum. tiques, você percebe palavras específicas, Que vão né? sendo Então, repetidas, né? exatamente, que no momento, inclusive, né, já que você, no começo do nosso vídeo aí, você perguntou sobre regressão, anamnese para regressão, palavras com sentimentos que às vezes na regressão podem ser uma âncora que leva a um momento da vida dele, né, específico de dor. Então, e eu perdi uma palavra. Então, é extremamente importante cada palavra, cada, né, eu tenho, na minha anamnese, então, ela é em folha sulfite, então, às vezes eu tenho, não cabe mais ali, não tem lugar para resposta, eu viro a página, coloco uma seta e encho a página da história que o cara está contando. Porque aquela história vai ter um valor enorme. Sem Uhum. contar que o cliente, o paciente, vai perceber o respeito que eu tenho pela história dele, né? Uhum. Então, vale ouro em todos os sentidos. Eu ia fazer um comentário bem nesse âmbito mesmo, né, de que quando a gente vai estudar a própria hipnose, não precisamos nem falar de anamnese. O básico da hipnose para estabelecer o rapport já é esse estado de presença, né, de estar aqui agora, observando o que está acontecendo. Se eu não estiver presente, eu não tenho percepção para ver o que está acontecendo e eu vou perder essas informações não verbais que meu cliente está passando. Consequentemente, perdi informação e perdi rapport. Esse é o rapport hipnótico. Uhum. Esse rapport hipnótico deve acontecer na anamnese. Uhum. E se eu não estiver Entendeu? observando ali presente, não vai acontecer, né? Quando eu estou num pensamento, eu vou reagir ao meu pensamento e não ao que eu estou ouvindo, né? Uma ideia, ó. Esse aqui é o meu porta-lápis colorido, canetas coloridas, lápis colorido. Por quê? Porque uma frase que me chame a atenção, vou colocar um vermelhão lá em cima daquela frase para utilizar depois. Caramba, é fenomenal. E Muito bom. utilizar em regressão. Uhum. Bom, quanto à estrutura não do processo de anamnese, mas do receber o cliente, fazer anamnese, fazer pré-talk, como você indica que isso seja feito? Bom,
Primeiro que você tem que entender que como te falei, eu faço isso na segunda sessão geralmente, aquela primeira avaliação. Eu não sei se eu estou entendendo o que você está querendo falar de estrutura, mas eu tenho algumas coisas em mente do tipo, entenda que aquele paciente ou aquele cliente conhece pouco você, ele não conhece muito você. Tanto que geralmente a anamnese, geralmente ou sempre a anamnese é na primeira sessão, ou no primeiro encontro terapêutico real, né? Então, como ele não te conhece muito, e você vai perguntar coisas complexas, é preciso que ele se sinta seguro, né? Então, por exemplo, eu no meu consultório, eu tenho uma cadeira que é a minha, que tem atrás da minha mesa, tenho uma poltrona que é onde o cliente, paciente senta, e tenho mais uma poltrona que eu sento às vezes do lado dele. Essa poltrona, na anamnese, eu não sento de jeito nenhum. Na anamnese, eu sento atrás da cadeira, ele vai lá na poltrona, longe de mim, aonde eu possa deixá-lo confortável e com uma visão muito boa dele. Então, estruturalmente, não sei se é isso que você perguntou, mas acho que é uma informação boa para vocês também. Então, eu faço um pouquinho esse distanciamento dele, porque eu pergunto sobre tanto questões dolorosas como questões de tabu, né? Desde masturbação, sexualidade. Então, são questões que são muito tabu na sociedade, e se eu tiver muito ali em cima dele, ele não vai sentir à vontade, né? Faz Não todo sei se é isso que sentido. você perguntou em relação à estrutura. Não, foi isso também, foi muito legal a sua resposta, achei bem interessante esse conceito. E com relação ao pré-talk, você acredita que essa parte de explicação do que é hipnose tem que vir antes ou depois da anamnese? A hipnose, como técnica, o fenômeno da hipnose é na avaliação. Porque ali é hora de tirar a curiosidade. Ali não é na anamnese. Então, ela é mais questão de resolver as curiosidades. Então, explicar o que é transe, explicar tirar as questões de tabu, de mito, né, os medos e tal. Isso é sempre na avaliação. Isso não tem a ver com a anamnese, tá? Isso é uma questão técnica da hipnose, não da terapia. Perceba que hipnose é uma ferramenta, a terapia é um processo. A anamnese tem a ver com o processo, e não com a hipnose. Mas, então, primeiro, acho que respondendo a outra pergunta aí, sim, eu vou fazer pré-tal, vou fazer as questões na avaliação, né? Então, em relação à hipnose, não tem a ver com a anamnese. Mas, eu também posso fazer algum tipo de pré-talk no meio da anamnese, do tipo, vamos imaginar que aquele indivíduo está me contando, na anamnese ela está contando uma história do passado, uma história traumática. De repente ela vem numa subjetividade, uma racionalidade traumática. E eu já sei que, eu já saquei aqui que eu não vou usar PNL, não vou usar sugestão direta, eu acho que eu vou para regressão. Então eu posso parar um pouquinho na anamnese, explicar para ela, olha, nós podemos trabalhar isso aqui. Nós não vamos fazer agora, mas eu quero te contar que uma das técnicas que a gente pode usar para isso é a regressão. E aí eu posso rapidinho, inclusive, ensinar ela, tipo, regressão é você usar aquilo que tem dentro da tua imaginação, da tua mente. Então, fecha os olhos um pouquinho, vai para o ano novo. Onde você estava no ano novo? O que estava acontecendo? Nem fui hipnose, fui direto só fazer um teste com ela. Só ensinar ela. Então, eu posso fazer isso na anamnese? Sim. Mas essa coisa da hipnose técnica não tem a ver com a hipnose. Isso aqui você tem que ter explicado antes. Essa vai um pouquinho de falar, ó, tá vendo que você está se metendo? Se você quiser fazer terapia, é isso aqui que você vai fazer com hipnose. É assim que funciona a hipnose comigo. Então, a hipnose não tem nada com a amnésia. Bom, achei muito legal um conceito. Eu posso fazer um pré-talk. Achei muito legal alguns conceitos que você passou, porque a gente vê que muitos hipnólogos eles fazem a anamnese já junto com o pré-talk. E nessa estrutura que você está usando, eu achei muito interessante algumas questões. Primeiro, que nessa sessão de avaliação você já consegue fazer uma hipnose. Então, o primeiro ponto de benefício é você está fazendo uma hipnose livre da necessidade terapêutica, né? Esse eu acho um ponto excelente. E, além disso, tem a questão de que se eu já estou dando uma hipnose para o sujeito, a próxima vez ele vai melhor, né? Porque a gente consegue ver essa relação entre cada vez que eu vou acessando o transe, eu vou mais e mais profundo.
né? Então, a gente está tirando essa ansiedade do processo vezes, terapêutico. às vezes, Pode falar. Roberto, só que um parênteses aí, tá? Uhum. Às vezes, na grande maioria das vezes, ele já se permite e beleza. Ele já compreende e vai. Mas perceba que uma coisa é fazer hipnose clássica ali, rapidinha, sem compromisso nenhum, Uhum. né? Outra coisa é eu fazer hipnose para trabalhar uma questão. Uhum. Então, às vezes não é bem assim, tá? Em terapia foi muito bem. O cara falou assim, nossa, hipnose é legal pra caramba, que legal essa sensação e tal. Na terapia não tem nada a ver, a gente não vai fazer foco de sensação, não tem foco de nada. O foco é resolver a questão, é ir na dor, é ir no problema. Então, Uhum. às vezes, vai muito bem na avaliação e às vezes dentro do processo terapêutico complica um pouco, tá? A resistência vai surgir, né? Resistência vai brotar na terapia, não adianta. Muito bom, muito bom. Bom, tá. Ok. Existe algo que você acha que é dispensável perguntar? Que você já viu alguém perguntando ou não? Tá certo. Não. Uhum. Tudo é importante. Tudo é Uhum. importante. Não tem algo que seja dispensável. Uhum. Bom, a gente falou sobre... Essa é a resposta categórica, tá? Uhum, muito bom mesmo. A gente falou sobre coletar dados do cliente, dados pessoais, profissão e tudo mais. Falamos de descobrir o objetivo da terapia, de ver se essa pessoa já passou por outros terapeutas, se ela já passou por alguns diagnósticos. E o que mais é interessante a gente colocar em jogo durante o processo de anamnese? Bom, eu tomo como base, tem um livro de Thomas Werner, Uhum, que se chama A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. uhum, E ali ele faz uma pesquisa tanto filosófica, um pouco espiritualista, mas também toca um pouco da ciência. Esse livro ele mostra o quanto as questões de vida do indivíduo hoje são a soma de tudo que ele já passou, inclusive dentro da barriga da mamãe. Então eu vou começar por lá. Vou perguntar sobre questões da concepção, da gestação e do nascimento, né? Então são questões elaboradas que eu já tenho, então vou perguntar questões ali. Então eu começo com essa infância, como foi, nascimento e tal. E é interessante porque às vezes as pessoas falam assim, eu não lembro. Eu falei, não, que você não lembra eu sei, mas já ouviu falar? Alguém já contou? Tua mãe já contou? uhum. E podem fazer toda a diferença Então, as me perguntas para parece quem faz bobagem. regressão, hein? Com certeza. Exatamente. Exatamente. Então, eu começo por ali, em relação a todo esse processo, e aí tem perguntas específicas, eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Uhum, Aí vou para questões de alimentação, começo pela amamentação, e aí uhum, pergunto como é que é a alimentação, daí começa a alimentação. Como é que foi sua alimentação na infância, a adolescência e fase adulta? Então, eu tento pegar esse total do processo. Eu não estou perguntando, não estou preocupado com as respostas objetivas, estou preocupado com aquilo que vem, uhum. né? Às vezes vem coisas que você acha incrível, né? Você fala, caramba, da onde que essa resposta vai me ajudar alguma coisa? Do tipo, tem uma pergunta que pergunta assim, eu tenho uma pergunta que pergunta é, sobre se demorou para sair das fraldas ou não, se teve alguma questão de dificuldade com esfíncteres ou coisas assim, né? E eu sempre falei assim, puxa vida, onde que isso aqui vai me trazer alguma coisa, né? E Uhum. aí, um certo dia, uns 3 anos atrás, um rapaz falou assim, eu lembro! Eu lembro que, para eu sair das fraldas, eu só lembro que meu pai falava assim, esse aí vai andar de fralda e longe, longe. E eu já estava grande e meu pai falava assim, esse anda arrastando a fralda no chão. Ponto. Olha a verdade que existia dentro desse cara. Eu lembro que esse cara, a queixa principal dele era não ir para frente. Ele não concluía as coisas dele, ele não objetivava, ele não ia. Detalhe, o pai dele era um general, eu não lembro se era general, mas era um oficial, assim, autoritário,
E ele tinha pensamentos totalmente diferentes, filosóficos, desse autoritarismo. Perceba que só nessa frase, eu posso utilizar até metáfora para trabalhar essa frase depois. Por exemplo, me vem à cabeça agora a metáfora daquele elefante que estava amarrado em nada, né? Uhum. Na cadeira. Né? Então, ele pode estar achando hoje ainda que ele está arrastando a fralda no chão, sendo que ele já está livre de todo esse processo, de toda essa frase. Então, voltando na tua pergunta, então eu pego daí alimentação, com algumas perguntas específicas, sono, a infância, adolescência, fase adulta. Aí eu vou para chupeta, essas questões em relação à fase mais infantil. Aí eu Pode te começo a interromper um ir em pouquinho? relacionamentos infantis. Eu acho interessante você fazer Pode uma falar. anamnese e pegar esses pontos, principalmente para quem já tem uma questão mais técnica, uma bagagem mais técnica por trás. Né? Porque se eu sei o que aconteceu ali quando a criança acabou de nascer, eu consigo ver se tem problema na fase oral, na fase anal. Isso vai trazer muita informação da dinâmica que vai vir, né? Boa consideração a sua, porque é o seguinte, nós sabemos que hoje existem muitos hipnoterapeutas que realizam um curso de hipnose e já podem trabalhar como hipnoterapeutas, né? E eles têm a base apenas do curso de hipnose, né? Uhum. E encontra, e tá legal, tá tudo certo, ok. Mas é muito importante não só, não que ele pode fazer e está tudo certo, mas é muito importante que ele tenha dentro dele o compromisso com o aprendizado, porque terapia é muito complexo. Então, por isso, eu ainda vou bater nessa tecla. Então, por exemplo, você tem uma anamnese, está escrito neurese, e talvez aquele cara que fez um curso ele não sabe nem o que é neurese. Uhum. Mas, então ele vai fazer o seguinte, deixa eu procurar o que é neurese, deixa eu estudar o que fala sobre neurese. Então ele tem a chance, inclusive, de, numa resposta desse cliente, desse paciente, buscar informação. Né? Ou com o professor dele, com quem deu aula de classe para ele, ou com a internet, ou com livros. Então, mesmo que isso seja muito complexo, eu não vejo isso como dispensável. Uhum. Entende? Eu, como professor de hipnose, eu acabo indo muito nessa tecla também. Eu vejo como a responsabilidade que a gente tem. Né? E hoje eu acabo utilizando um argumento em cima disso. Né? Muitos acabam até brigando comigo. Eu vejo que a hipnose em si, só a hipnose não é uma terapia. Né? A gente não pode nem falar de regressão sem falar de psicanálise, por exemplo. Então não adianta a pessoa querer aprender hipnose, viver de terapia, viver de hipnoterapia, que já é um nome que não deveria existir, né? Porque a hipnose não é uma abordagem terapêutica, e ficar Eu só com sei que aquele muita conjunto gente vai de... ficar bravo quando a gente fala isso. Uhum, exatamente. Então, não vai existir a hipnose sozinha. A gente precisa acabar estudando outras coisas e abrir esses horizontes, porque senão você vai ser um medíocre, né? Talvez menos que medíocre, muitas das É, vezes. então, então, mesmo que você faça essa consideração, eu ainda bato nessa tecla. Eu vou ter que pegar o meu carregador, que eu não estava preparado para o celular, estava preparado para o computador e está acabando a bateria. Só um pouquinho. Beleza, vai lá. Desculpa aí, pessoal, que eu não estava preparado aí para ser no celular. Só que como o computador falhou, eu vamos para o celular. Ok, já está certo aqui. Tá. Podemos continuar. Legal. Você estava falando sobre fazer uma anamnese vertical e horizontal. Se chega um cliente para você, por exemplo, com ansiedade, que tipo de pergunta é interessante? O que você tem que saber para entender essa dinâmica do problema do cliente, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, Aí, pequenos problemas técnicos. Ricardo voltando, a gente dá andamento.
Será que acabou a bateria do celular dele? Bom, gente, o Ricardo, pelo visto, caiu. Vamos dar alguns segundinhos para ele retornar. E a gente dá andamento na live. Enquanto isso, vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de fazer para o Ricardo? Eu já aproveito e já anoto aqui para fazer para ele. Pode fazer já, Michael. Então, a Jéssica falou que achou bem legal esse tipo de anamnese mais amplo, pensar nos detalhes. Faz bastante sentido fazer uma anamnese bem ampla, né? Porque a gente consegue captar muito mais informação, né? Eu vejo muitas vezes a gente está dentro de um trabalho regressivo, por exemplo, você cai numa questão, se você só estava ouvindo o seu cliente no que ele estava falando para você de fato, né, sem escutar os sinais que estão por trás, você vai chegar durante o processo, você vai fazer uma ressignificação, você vai começar a impor o seu mapa, né? Porque você não sabe o que está acontecendo de fato com o sujeito que tem dentro, o ponto de vista dele, como ele se sente com relação a tudo isso. Então, se eu consigo ter uma visão maior, eu consigo ser mais assertivo. E eu vejo que a gente consegue quebrar menos essa rapport, essa relação que eu tenho com o meu cliente também, né? Porque eu consigo ser muito mais pontual no que eu estou fazendo, no que eu estou lidando, né? É claro que existem perguntas que a gente pode fazer que vão facilitar todo o processo de anamnese, né? Ah lá, o Ricardo voltou. Então, existem métodos, até com o metamodelo, que se você dominar o metamodelo, você pode usar para fazer uma anamnese, o Clean Language, como por exemplo, e algumas outros tipos de perguntas que a gente faz, mas ainda assim é bem legal esse sistema que o Ricardo está apresentando aqui, de fazer muito mais global e ainda assim também direcionar para a questão do problema, né? Ótima pergunta, Michael. Eu vou fazer já para o Ricardo. Espera só ele voltar aqui, conectar certinho. Já está aparecendo aqui. Aí, muito bom. Ricardo, pessoal. faz parte, problemas técnicos. O Michael fez uma pergunta. Ele perguntou se você faz 2 atendimentos antes de iniciar o tratamento. É isso mesmo? Não. Eu faço uma avaliação. É preciso entender que a anamnese já é o processo terapêutico, já é tratamento. A anamnese é tratamento, né? Eu tenho que entender que a anamnese faz parte do processo terapêutico. Então, só faço um atendimento antes da terapia, do tratamento. Tá bom? Então, seria 2 encontros antes da hipnose. Formal. Ok. Hipnose. Muito bom, muito bom. Bom, eu tinha feito uma pergunta para você, eu vou refazer aqui. Você estava falando da anamnese horizontal e vertical, que a gente vai ver o global ou direcionar para o problema do sujeito. Se chega alguém com ansiedade, que tipo de pergunta que eu posso fazer para entender essa ansiedade? Legal. Então, é transversal, tá? Longitudinal e transversal. Isso. Então, a transversal, eu vou estar focado em relação àquela palavra ansiedade. Então, primeiro, eu tenho que entender o que é ansiedade. Eu tenho que saber o que é ansiedade. Então, eu vou perguntar sobre o que você sente em relação à ansiedade. E aí é mais pontual. O que faz você dizer que tem ansiedade? Eu tenho falta de ar. Eu tenho sudorese. Meu coração palpita. Eu fico tonto. Né? Então, ela vai te dar essas respostas. E essas respostas são importantes. Então, essa é a anamnese mais específica em relação aos sintomas dessa ansiedade.
eu posso perguntar em relação aos sintomas da ansiedade. E aí eu já emendo e pergunto sobre, explico que a ansiedade é ocasionada por algum medo, explico como é o processo da ansiedade, e aí eu já posso buscar dentro da anamnese e perguntar para ela, você consegue identificar do que é que você tem medo? O que é que te traz medo que pode te gerar ansiedade? Então, eu começo a elaborar isso. Então, perceba a importância da longitudinal, porque geralmente a resposta é não sei, eu só sei que eu sinto ansiedade, entendeu? Então, eu pego a transversal, na transversal eu só vou conseguir pegar o sintoma. Na transversal eu não vou conseguir pegar a história que tem por trás da história. Essa frase é muito importante para a anamnese. Eu tenho que entender qual é a história que tem por trás da história, que o paciente mesmo não sabe, o cliente não sabe. Então, eu pergunto sobre os sintomas, mas geralmente eu acabo caindo na longitudinal. Tá? Eu acho bem legal essa ideia de falar sobre o sintoma em si, né? Eu, pelo menos, eu tenho uma tendência a trabalhar numa linha muito ericksoniana. E o Milton Erickson, ele tinha um conceito de que se você mudar parte do processo, pode ser que o processo inteiro já mude. Então, às vezes, eu estava fazendo uma anamnese, se o cliente traz uma informação, pode ser que esse ganho de consciência dela seja suficiente para causar um efeito dominó de mudança. E aí ele acaba fazendo perguntas como você faz para ter ansiedade? Quando surge? Em que momentos você descobre que você tem? Como é quando você está com ela presente em você? E aí, muitas vezes, até o sintoma surge na pessoa ali e ela tem que ativar a racionalidade, né? Coisa que muitas vezes ela não conseguiu trazer até esse momento, até chegar ali na terapia, né? Mas como que você sabe se tem ansiedade? Não sei. Às vezes a pessoa não sabe. Exatamente. Aí vai ter que investigar, né? A gente vai ter que trabalhar. Às vezes, o fato de você explicar, o que eu acho interessante também é que eu já vi muitas pessoas que passaram por outros terapeutas e outras pessoas, e aí elas vêm no processo terapêutico e eu falo sobre ansiedade. E eu falo, você sabe o que é ansiedade? Né? É uma pergunta para se fazer. E as pessoas falam, não sei o que é ansiedade, só sei que sinto isso. E aí é muito bom explicar, né, qual a fisiologia da ansiedade, né? É fácil das pessoas, né, voltando, isso já vira um pouco complexo, mas é fácil das pessoas procurarem a fisiologia da ansiedade, né? Não é difícil. Né? Então, procure como terapeuta, procure qual é a fisiologia da ansiedade, né? Para que a pessoa falta ar? Né? Por que falta ar? Por que fica tonta? Por que gera sudorese? Por que dá dor de barriga, né? Eu gosto da expressão de caguei de medo, né? Porque tem tudo a ver. Então, porque vai ficar zero, isso vai lá no passado, nos primórdios, né? Procure informações antes de você entrar no processo da ansiedade, falar sobre ansiedade com a pessoa, procure informações sobre a fisiologia. Porque na anamnese você vai ter chance de já contar para a pessoa e às vezes só contar, então quando o meu coração está disparado é porque ele está querendo me ajudar, não é porque ele está mal. É porque ele está querendo resolver uma questão. Então, vamos fazer uma hipnose para contar para o teu coração que, na verdade, ele está querendo te ajudar, mas não é assim que ele vai te ajudar? Vamos fazer uma hipnose? Então, você pode, na transversal, você pode fazer isso aqui, entendeu? Eu acho muito bonito isso e eu, pelo menos, eu trabalho nessa abordagem de buscar a intenção positiva do problema, né? A ansiedade é um mecanismo de defesa, ela não está ali para o negativo. E se eu entendo que a ansiedade é algo que vai me matar, que está aí para fazer mal para mim, eu estou criando esse looping dentro de mim e o problema vai piorar ainda, porque ele não é nada mais do que um aviso para que eu faça algo a partir do que está acontecendo, né? Então, esse é um reframing, é uma ressignificação da própria ansiedade. Né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E, Ricardo, existe alguma história, algum caso interessante relacionado à anamnese ou algo mais que você gostaria de falar sobre a anamnese em si? Então, casos interessantes, o que é o caso interessante que eu vou dizer é que, bom, primeiro, tem muita gente, quando você faz essa anamnese mais completa, eu sei que muitas pessoas talvez estavam esperando, quando eu vou falar de anamnese, esperavam mais aquela mais objetiva ali de
10 perguntinhas e ponto, né? Eu não vou falar sobre isso. Uhum. Quando você traz essa mais completa, tem muita gente que na semana seguinte fala, caramba, primeiro, eu nunca sabia que eu sabia tanta coisa sobre a minha vida. Então, é uma coisa muito legal de se escutar das pessoas. Segundo, as pessoas falam, caramba, só de falar para você da minha história e compreender, eu já compreendi algumas coisas. E essa compreensão já resolveu muita coisa dentro de mim, já estou fazendo isso aqui, Ricardo. Então, acho que essas histórias são maravilhosas em relação à anamnese, são várias vezes que isso acontece. Outra coisa que é interessante é perceber como eu faço uma anamnese que ela pega o indivíduo em todas as fases da vida, infância, e assim, não se preocupe muito com o problema de dificuldade, por exemplo, infância. Na infância você dormia bem? Dormia maravilhosamente bem. Não precisa entrar nas questões de terror noturno, que você tem que estudar, enurese, né, sonolóquio e aí vai. Mas pergunta, dormia bem na infância? Dormia bem na adolescência? Dormia bem na fase adulta? Pronto. Se dormia bem na infância, opa, o que aconteceu? Ou eu posso usar o dormir, para uma pessoa que tem insônia, eu posso usar uma lembrança de dormir bem na infância como uma experiência positiva para colocar para hoje. Né? Lembra? Você dormia tranquilo, você sabia que a casa estava protegida e tal, tal, tal. Posso criar uma metáfora dela mesma. Então, é legal isso, você entender que todas as fases da vida podem ajudar a fase atual. Beleza? Muito bom, muito bom. Bom, Ricardo, a gente já passou de 1 hora de live, mais ou menos, aqui. Foi muito boa a live. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que assistiu a gente ou que está assistindo aqui agora as nossas redes sociais. E eu gostaria de saber, se alguém está passando pelo Paraná, quer fazer um curso de hipnose, como que essa pessoa pode te encontrar? Então, eu tenho um site lá, Hipnose Paraná, www.hipnoseparaná.com.br. É lá. Muito bom, muito bom. Tá lá, tem telefone, tem endereço, tem tudo. Passando para lembrar que o Ricardo tem planos de fazer um curso só de anamnese, né? Então, fique ligado nas redes sociais dele, que provavelmente em algum momento vai vir. Eu já tenho ele construído, né? Já está estruturado, e a ideia é poder fazer um curso só de anamnese aí. Muito bom. Você foi a primeira pessoa que eu dei essa informação aí. Muito bom. Eu achei legal, inclusive fui atrás de você porque eu vejo uma falha muito grande nessa questão de anamnese no meio da hipnose. Porque os cursos, infelizmente, acabam tendo que ser rápidos a maior parte das vezes. E o foco geralmente é a hipnose, é a terapia, a anamnese acaba ficando de fora, né? Então, essencial para um terapeuta dominar esse assunto. Exatamente. Bom, Ricardo, gratidão à sua presença. Existe algo que você gostaria de falar para quem está ouvindo a gente? Agradecendo também. Fico feliz. Obrigado por cada um que escutou. Obrigado que cada um aí que deu um pouquinho do seu ouvido nesse momento. E contem com a gente aí. Assim como eu conto com cada pessoa, quero que contem comigo também. Muito bom. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente. E até a próxima. Boa noite.